Vamos falar de STF, Procuradoria, inquérito, tudo isso que está deixando as pessoas agitadas, nervosas, confusas. Vai, você vai. É uma história longa, então a gente vai começar do início. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, primeiro do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das redes sociais de 7 pessoas envolvidas naquele inquérito aberto para apurar ataques aos integrantes da Corte e disseminação também de notícias falsas. A medida acompanha uma operação da Polícia Federal, sobre a qual a gente vai falar os detalhes daqui a pouquinho. No despacho, o ministro escreveu: verifica-se a postagem reiterada em redes sociais de mensagens contendo graves ofensas a esta corte e seus integrantes com conteúdo de ódio e de subversão da ordem. Na decisão tomada na última sexta-feira ainda, o ministro afirmou que o general da reserva Paulo Chagas falou mais de uma vez que o Brasil precisaria criar um tribunal de exceção para julgamento dos ministros do STF, general que foi um dos alvos da operação realizada hoje. Foi, e tem ali algumas coisas, depois as pessoas falam, eventualmente até em extermínio de ministros do Supremo. É complicado, né? Vamos seguir, vai. Foi o ministro Alexandre de Moraes, Reinaldo, do STF, que autorizou essa operação com mandados de busca e apreensão em 6 estados do país, em um desdobramento do inquérito que investiga esses ataques aos integrantes da corte. Por causa da decisão do ministro, 10 endereços foram alvos da Polícia Federal. Um dos investigados é o general da reserva Paulo Chagas, que seria suspeito de difundir crimes na internet contra a honra dos ministros e que se manifestou pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Certo. Aí vai a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e diz que arquivou o inquérito. E é aí que tá. Pode arquivar o inquérito ou não pode arquivar o inquérito? Vamos ver. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que arquivou o inquérito que apura as circunstâncias desses ataques feitos aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. A posição da PGR foi anunciada em uma manifestação. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. No documento, Raquel Dodge argumentou que o arquivamento era necessário porque ela considera a investigação ilegal. No entanto, como o inquérito foi aberto pelo Supremo, ficou essa dúvida se ela tinha competência para arquivar sozinha, direto da Procuradoria-Geral da República, ou se esse arquivamento cabia ao STF. E aí o Alexandre de Moraes respondeu isso? O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da PGR para arquivar esse inquérito, Reinaldo. No despacho, o ministro disse que a solicitação não encontra qualquer respaldo legal e se baseia em premissas equivocadas. Eu tenho de usar de vez em quando a minha grande criação no rádio brasileiro, que é a pausa eloquente. Sim. Eu nem suportei, eu deixo baixinho aqui. Olha aqui, vamos lá, vamos ver. Em primeiro lugar, eu vou começar pela Raquel Dodge, que é uma boa pessoa, né? É uma mulher decente. Ela não enxerga o Ministério Público como um instrumento de tomada de poder. Ela não enxerga o Ministério Público como um instrumento de golpe. Ela não vê o Ministério Público como um ente que tem que estar acima dos demais poderes. Agora, ela é chefe da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público da União e, portanto, também do Ministério Público Federal, né? Já que o Ministério Público da União congrega Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela está ali, a meu ver, cumprindo o que eu chamaria de um papel corporativo. Assim, tem uma grande indignação no Ministério Público Federal com a abertura do inquérito, porque eles estão se sentindo, por qualquer razão, investigados. E aí, querem que isso acabe. Nós estamos vivendo talvez a fase mais surrealista do ponto de vista legal da história brasileira. Por quê? Veja só, como a Lava Jato, o Ministério Público, como esses entes sequestraram a cabeça de boa parte dos brasileiros, e isso inclui a imprensa, ou pelo menos setores dela, então não se consegue enxergar fora dessa lógica do sequestro. Não se consegue ver. E há um caminho, há um remédio
né? E a minha terapia é uma só. Vamos nos voltar para o que diz a lei. Vamos lá. O ministro do Supremo, o presidente do Supremo, na verdade, pode abrir um inquérito de ofício? Você tem que responder essa pergunta para entender o resto. É possível abrir um inquérito de ofício? A resposta é. Por favor, consultem o artigo 43 do Regimento Interno. Notem, eu não tenho. Assim, lá vem você com lei, mas você quer que eu fale com você sobre o quê? Porque ou é a lei ou é a porrada. Aí nós vamos decidir como é que nós vamos resolver isso. Então, o presidente do Supremo pode abrir um inquérito de ofício e determinar um relator? Pode. Se a instituição estiver sendo atacada. Ela está sendo atacada? Está. Desde ameaças de morte organizadas a ministros, ao incentivo a que ministros sejam molestados em praças, em restaurantes, aviões, onde quer que seja. A convocação de manifestações de rua, atenção. Você convocar manifestação de rua defendendo que o Supremo vote alguma coisa, isto tem um caráter. Isso tem um caráter. Você convocar uma manifestação de rua dizendo que se o Supremo não votar o que você quer, é preciso tomar uma providência contra o Supremo, aí tem outro caráter. Porque aí você está dizendo que o Supremo só é legítimo para tomar uma decisão. Veja que eu estou me atendo, por enquanto, à questão da abertura do inquérito. Portanto, não há nada de ilegal, de irregular na abertura do inquérito. E eu estou começando a achar que tem um monte de gente que está morrendo de medo. Veja, eu não estou nessa de quem não deve não teme, não é isso não. Não é isso. Mas estas primeiras diligências apontam que há forças organizadas para desestabilizar, não esse ou aquele ministro, não, para desestabilizar o poder. Um poder da República, que é o Supremo. Por muito menos, a Polícia Federal realizou uma batida na casa de um rapaz aí que consta fazer ameaças ao Bolsonaro. Lembra-se disso? Uhum. Eu nem lembro se ele tinha tomado posse, acho que ainda nem tinha tomado posse. Ou já tinha, mas enfim. Se é assim com o Poder Executivo, porque há de ser diferente com o Poder Judiciário, que de certo modo exerce também o papel de poder moderador, porque afinal de contas, quando ninguém mais pode decidir, quem decide? É o Supremo. Não? Ninguém mais pode decidir, é o Supremo. Muito bem, eu compreendo que a Raquel Dodge tenha tomado essa iniciativa. Agora, note que na verdade, ela nem fez um pedido. Se você olhar o documento, não é um pedido. Sim. Ela diz, eu arquivei a investigação. Mas como ela pode arquivar uma investigação que não está na Procuradoria? Não está lá. Não está lá a investigação. Tá certo? Muitas vezes a Procuradoria pede ao Supremo para investigar alguma coisa, o Supremo autoriza que a Procuradoria investigue essa coisa e depois a própria Procuradoria pede ao Supremo o arquivamento. Sim, esse é o trâmite normal. Ou então o próprio Supremo pede que a Procuradoria investigue, manda para a Procuradoria. A Procuradoria vai investigar ou não e devolve, e aí diz para o Supremo. Agora note, a Raquel Dodge não tem poder para isso. Senão seria ela o Supremo, não o Supremo. Sim, mas aí você poderia dizer, não, mas a investigação é ilegal. Não, ela não é ilegal.
Há um inconformismo de agentes federais, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal? Há. Há porque esses entes hoje estão acostumados, digamos assim, a mandar no processo político e a mandar nos poderes da República. De maneira informal e muitas vezes apelando a instrumentos que são escusos. Agora vamos nos ater aqui um pouquinho à questão que envolve o Dias Toffoli. Né? Aquela informação que saiu publicada num site, numa revista digital, em que no dia 3 de abril, num comunicado da defesa do Marcelo Odebrecht, se afirma que a expressão amigo do meu pai, empregada pelo Marcelo no e-mail de 2007, referia-se ao então advogado-geral da União, Dias Toffoli. E não há, no contexto, e até onde se sabe, não, é o que está no inquérito, é o que está nos autos, a não ser que tenha coisas nos autos que a gente desconheça. Nada que indique que isso se referia a alguma ação ilegal, pagamento de propina, o que quer que seja. Nada, zero. Não obstante, isso sai publicado. E sai publicado, curiosamente, às vésperas de uma decisão que o Supremo iria tomar sobre as ações declaratórias de constitucionalidade sobre o artigo 283 do Código de Processo Penal, que trata da prisão depois da condenação em segunda instância, que, a depender do resultado, poderia beneficiar o Lula. Então veja que isso, o julgamento estava marcado para o dia 10, esse documento é do dia 3. E vaza logo em seguida. Ocorre que esse documento não estava na Procuradoria-Geral da República. Esse documento ainda não estava em lugar nenhum. Então, quando se diz, o documento não é fake news porque ele existe, é verdade, a declaração existe. Que fizesse parte do processo é mentira, não fazia. Era um vazamento pronto para desqualificar o ministro. Eu não julgo intenções, se a intenção da revista, do site era essa, não vem ao caso. Deixa as intenções com Deus. Vamos aos fatos. Quem vazou aquilo? Não deve ter sido o advogado do Marcelo Odebrecht. Não deve ter sido o Marcelo Odebrecht, porque isso não é bom para ele. Isso não é bom para ele. A depender de desdobramento, pode complicar, inclusive, o acordo de delação que ele fez. Né? Se parte do princípio que está tentando intimidar a corte. Aí cabe a pergunta. E deixo claro aqui, hein? Eu não teria proibido, mandado retirar a matéria do ar. Porque gera essa celeuma que está gerando aí. É contraproducente, inclusive, para tratar do que interessa. Quem vazou? Eu acho bacana e eu me sumo a todos aqueles que defendem a liberdade de expressão, embora eu sempre tenha dito e insista, e não é de hoje, que a liberdade de expressão não é Deus. Há limites para a liberdade de expressão. Porque se tudo puder na liberdade de expressão, imagine o horror e tudo pode. Mas então a reparação tem que ser só na esfera civil. Não sei. Será? Alguém que passasse a defender abertamente a pedofilia, por exemplo, deveria ficar restrito à esfera civil?
Nada de esfera criminal? Ah, não, mas Reinaldo, prática de pedofilia sim é crime, mas defender em tese a pedofilia não. É? E sair pregando intolerância de maneira quanto mais organizada, morte aos negros, morte aos gays, morte... Não, até que tiver na palavra pode. Vai na reparação na esfera civil. Mas quem é a pessoa que vai pedir a reparação na esfera civil? Então, liberdade de expressão não é Deus. Ela está sujeita a regras, a leis. Eu levei o exemplo ao limite só para se entender que não é Deus. Quando você entende que não é Deus, você já começa a entender as coisas com mais precisão. Você que me ouve, você acha que a liberdade de expressão é um valor absoluto? É Deus? Então, nós temos de admitir que algumas pessoas possam amanhã abrir um site defendendo que a pedofilia é um bem para a humanidade, faz bem para as crianças, faz bem para as pessoas e que assim a gente constrói uma civilização melhor. E os mais perversos poderiam até falar assim, na Grécia Antiga, ir lá buscar exemplos históricos. Pegar exemplos na arte em que a pedofilia é usada, ainda que de maneira metafórica, às vezes nem tão metafórica assim. Nesse caso, também você defenderia uma reparação só na esfera civil? É liberdade de expressão. Ah, não, mas os crimes contra a honra deveriam ser só na esfera civil. Quer dizer, então eu posso caluniar as pessoas à vontade. Sair dizendo que fulano cometeu crime, destruir a vida da pessoa, depois você descobre que não cometeu. Ah, que chato, né? Ou então injúria e difamação. De toda sorte, e eu vou repetir aqui uma parte do que eu disse no My News ontem, na presença de uma professora de direito, os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, respectivamente, punem calúnia, difamação e injúria. Hã? Calúnia, difamação e injúria. 138, 139 e 140. Você quer tirar isso do Código Penal? Ok, apresenta um projeto. Vamos ver se passa. Agora, a Constituição protege a honra também. Nós chegamos ao vale tudo? Eu entendo que hoje membros do Ministério Público estejam por aí a gritar, ó, liberdade de expressão, porque era a festa da uva do vazamento. Era e é. Era e é. Infelizmente, eu sei que muita gente fica brava, há jornalistas que se dizem investigativos, que não são investigativos coisa nenhuma. Eles escrevem releases do Ministério Público e da Polícia Federal. Se a gente estivesse construindo um bom país com isso, então a gente diria assim, os meios não são bons, mas o fim é bom e está funcionando. Agora acontece, seu Fábio Cuba, que eu nunca vi maus meios resultar num bom fim. Nunca vi. Nunca vi. A famosa frase de que os fins justificam os meios, como eu já disse aqui 500 vezes, o Maquiavel nunca defendeu isso. Na verdade, o trecho, quando isso aparece no Príncipe, aparece em sentido negativo. É sentido negativo. É uma hora que ele está dando um pau no populacho ali, que ele diz, as pessoas, tal, elas... Inclusive, é claro, né? Ele diz, o povo não se lembra do bem feito e só se lembra do mal que lhe fazem. De sorte que se
os fins acabarem sendo bons, diz ele, mas em tom crítico. O povo não pergunta os meios. Não quer saber dos meios. Mas ele não está dizendo que isso é uma prática que deva ser adotada. Então, não, Maquiavel não disse que os fins justificam os meios, ou seja, não importa o meio, desde que o fim seja bom. E aí entra uma frase de Reinaldo Azevedo. Essa é minha. Os meios condicionam os fins. Se eles forem ruins, não tem fim bom. Esqueça. Não tem. Não tem fim moral. Quem ganha com a permanente depredação da honra dos ministros do Supremo e do próprio tribunal? É gente que quer democracia? É gente que quer liberdade? É gente que quer liberdade de expressão? Eu não quero aqui incidir na lei de Godwin, que diz que sempre que você apela ao nazismo, então você já perdeu o debate. Aliás, é curioso, ele deu uma entrevista e perguntaram para ele se havia aspectos que lembravam nazifascismo na pregação do bolsonarismo. Ele disse, olha, eu que criei a lei de Godwin digo que há, né? Deixa eu dizer uma coisa. Uma das queixas principais dos nazistas, do Goebbels em particular, era que a imprensa judaica censurava os nazistas. Não expressava o seu pensamento. É claro que as pessoas são livres para se expressar, a Constituição impede e proíbe corretamente a censura prévia. Agora, isso não quer dizer que tudo possa. Este vazamento sobre o ministro foi um vazamento criminoso. Eu acho, uma sugestão que eu dou, né, também aos mais aflitos, que ainda não estão convencidos, esperem o inquérito terminar. Vamos ver. Vamos ver. E... Reinaldo, ainda falando sobre o inquérito, o ministro Dias Toffoli decidiu prorrogar por 90 dias as investigações. O negócio é o seguinte, chegou um limite, as coisas chegaram a um ponto que estão tentando intimidar o Supremo e botar o Supremo contra a parede. Com qual pauta? As mais diversas. E é curioso, eu vejo algumas forças falando em liberdade de expressão, né? Estamos ganhando aliados, a imprensa está ganhando aliados insuspeitados nessa luta, né? Então aí o general Paulo Chagas, que é um dos investigados, diz, se é assim, é porque o Toffoli tem algo a esconder. Não, doutor, não é isso não. É que o senhor andou dizendo coisas sobre o Supremo que são coisas perigosas. E é quase um convite à ação ali, né? E aí o general acusou, disse que o PT encheu o Supremo de petistas e não sei o quê. Ô general, é contrafactual a sua afirmação. 5 dos 6 ministros que votaram pela prisão do Lula, que votaram contra o habeas corpus ao Lula, ô general, foram nomeados pelo PT. E 4 dos 5 que votaram a favor do habeas corpus por Lula não foram nomeados pelo PT. Eu não estou nessa de brincadeira não, viu, general? O senhor, por favor, pare de opinar com os cotovelos. Não sei o quanto o senhor aprendeu de guerra, de matemática está ruim.
E sugiro ao general Vilas Boas também, que está assessorando o Ministério do Exército, que não entre na defesa de um general da reserva como ele fez, porque, afinal de contas, o general está na reserva, não tem nada a ver com a ativa nem com o governo. E o mesmo se diga ao general Mourão. É verdade ou é mentira que 5 dos 6 votos que mantiveram Lula na cadeia contra a Constituição vêm de ministros indicados pelo PT? Hein, general? Que história é essa agora de falar de PT? O PT agora está virando também tudo... Quando não se tem mais nada para falar, fala do PT, é isso? O PT está fora do poder. Ô, general, eu bati no PT enquanto o PT estava no poder. O senhor não sei o que estava fazendo. Provavelmente estava quieto. E outros que estão por aí agora batendo no PT. De resto, eu gosto de gente corajosa. Bate em cachorro que está em pé. Quer dizer, no cachorro não se bate nunca. Nunca. Metaforicamente falando. E 4 dos que votaram pela liberdade, dos 5, não foram indicados pelo PT. O PT não tem nada com isso. Aliás, o PT tem alguma coisa a ver com isso, sim. Bom ganho. Ah, vai ser bom, vou falar isso. O PT tem algo a ver com isso, sim. Não, vou falar já agora desse comercial. O Fábio Cuba tá aflito aqui, mas... Não, vai, manda ver. Falar antes do comercial. O PT realmente escolheu um dos piores supremos da história. Não a instituição eu defendo. Eu falo a composição. Aí sim. Aí sim. Tem lá ministros escolhidos pelo PT as pencas para os quais a Constituição inexiste. Há até aqueles que escrevem que não dão muita bola para a Constituição. Né? Só isso o PT tem a ver, viu, general? Quanto ao resto, não. Quanto ao resto, não. Aliás, o ministro, que é relator do inquérito, não foi nomeado pelo PT. Tira, esqueçam. Aliás, o bolsonarismo, os militares, não sei o quê, cumpriria, esquecer o PT, deixa o PT lá fazer a sua política. Por que vocês não se encarregam de tentar governar direito o país? Hein? Que está aí começando a ficar as cobras.